Mais que uma agência, sua melhor parceira criativa de negócios. Stranger Topics. O brilho daqueles sais de urânio atraíram a curiosidade científica de Marie Curie. Seus estudos inéditos transformaram a química, a física e a medicina. A pesquisadora desenvolveu a teoria da radioatividade, a técnica para isolar isótopos, identificou 2 novos elementos da natureza e foi a primeira a notar que o câncer pode ser enfrentado através da radioterapia. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas sobre inovação, tecnologia e startups com pessoas que têm o que contar. Bianca Ximenes é Head de Inteligência Artificial na GUP, empresa que faz processos de seleção, contratação e admissão de pessoal por IA. Ela é destaque no Google Developers 2021 como uma das 21 mulheres que estão abrindo novos caminhos na tecnologia. Vai além, é reconhecida como Google Developers Expert em Machine Learning. Atualmente, investe na conclusão de doutorado em Ciência da Computação pela UFPE. Sua tese é focada em ética aplicada à inteligência artificial, com o objetivo de criar modelos e produtos responsáveis que promovam sempre a autonomia humana. Bianca Ximenes, como você se apresenta? Acho que a gente, em geral, fala muito do que a gente faz, né, para falar quem a gente é. Então, eu sou Head de IA na GUP, né? Eu sou doutoranda, quase doutora em ética aplicada a Machine Learning pela Universidade Federal de Pernambuco. É um doutorado em Ciência da Computação, né? E sou Google Developer Expert em Machine Learning também. Então, essas são as coisas que eu faço. Mas a Bianca é uma pessoa, assim, extremamente curiosa, é aficionada por livros, aficionada por praia, que gosta muito de ciência e acha que essas coisas se conectam muito com o desenvolvimento de produtos úteis no mundo real. Acho que isso é como eu me apresento, em geral. Quem são as mulheres na computação da atualidade que você tem como referência? Tem muitas mulheres de referência, né? As pessoas falam muito da escassez de mulheres em computação, o que é verdade. Nós somos escassas, acho que a questão de formação, né? Quando a gente vai olhar, acho que só cerca de 15% das pessoas formadas em computação são mulheres, se identificam como mulheres. Mas eu tenho 2 mulheres que eu admiro muito, que até tratam um pouco essa questão. Uma é a Paige Bailey. Ela é líder do TensorFlow, né, que é a biblioteca aberta de inteligência artificial mais usada no mundo. Ela foi criada pela Google, mas ela é mantida pela comunidade. Ela é líder desse projeto dentro do Google. E é muito legal porque, assim, a Paige ela é super referência não só na parte de computação, de código, mas também de matemática, estatística. É uma pessoa com conhecimento numérico muito profundo e, ao mesmo tempo, que não veio de computação. Eu acho que isso, às vezes, trata um pouco... Ela vem de geografia, na verdade. Ela se especializou em geolocalização e foi assim que ela foi parar em computação. Acontece muito da gente ter mulheres de referência na área, até como eu, que comecei em economia, elas entram em computação depois, porque durante muito tempo, às vezes, não foi meu caso, né, mas no caso da Paige, foi em anos formativos, computação não parece ser uma opção. E aí depois a gente começa a enxergar que é uma opção, que a gente gosta daquilo. Então, a Paige é um caso de sucesso que, apesar de não ter a formação básica em computação, é uma pessoa que domina muitíssimo, tem um alto grau de conhecimento do assunto incomparável. E a outra é uma brasileira, carioca, que é a Fernanda Viegas. Ela também trabalha na Google, mas ela trabalha como designer e liderando a iniciativa do PAIR, que é parte do Google Brain, que é a divisão de pesquisa, né, IA da Google. E esse grupo que ela lidera, que ela criou lá dentro, é o People and AI Research, que é o centro de pesquisa para pessoas e inteligência artificial. Então ela se preocupa em criar produtos centrados, né, no usuário, né, centrados no ser humano, como a gente fala em inglês, que usam IA de uma forma mais transparente, de uma forma mais explicativa. Então são mulheres assim que têm um potencial incrível de alcance, não só potencial, né, mas um alcance real assim, de milhões e milhões de pessoas com o trabalho que elas fazem.
e de uma melhoria incrível assim, na qualidade do que a gente tem hoje em inteligência artificial. Fale sobre as vantagens e limitações da inteligência artificial na área de recursos humanos. As vantagens de IA, acho que tem algumas, né? Tipo, acho que a mais óbvia em relação a tudo é a questão da eficiência, né? A IA, ela sempre vai ser, quando feita corretamente, ela sempre vai trazer uma eficiência muito grande para o processo. Então, a velocidade é uma coisa muito grande. Não, assim, pela questão de processa não sei quantas coisas por minuto ou por segundo, não é nem isso, mas é a capacidade de processar tantos dados, tantas informações de forma consistente, sem se cansar, né, sem precisar de atenção, o que pra gente é, às vezes, um desafio no dia a dia. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa que poucas pessoas pensam, entretanto, é a questão da consistência, principalmente ligado em recrutamento e seleção. Mas um dos problemas que a gente tem em processos seletivos é a questão de vieses, né? Tipo, as pessoas serem influenciadas por, essa pessoa aqui, sei lá, o currículo dela não é tão bom, mas ela fez faculdade onde eu fiz, ou ela nasceu na cidade onde eu nasci, então gera um viés de afinidade aí, você fica mais propenso a aceitar melhor as coisas que a pessoa lhe fala, ou o efeito halo, né, que é tipo, essa pessoa sorriu pra mim, ela foi muito simpática, então ela deve ser um profissional maravilhoso, uma pessoa excelente de se trabalhar em time e tal. A gente, humano, né, a gente se influencia muito com essas coisas, e aí às vezes a gente não é tão consistente nos julgamentos que a gente faz, principalmente em processos tão complexos e importantes como é a questão de recrutamento e seleção. Então a IA se baseia em coisas objetivas, né? E ela vai olhar todo mundo da mesma forma o tempo inteiro. Isso é uma coisa que é super relevante, essa questão da consistência e da coerência e de todo mundo ter as mesmas regras, né? E, finalmente, a questão de vieses, aí as pessoas também trazem muito tipo, mas IA pode ser enviesada, ela pode causar problemas, ela pode amplificar problemas, e tipo, tudo isso é verdade. A IA da Guppy, entretanto, ela não é feita como as IAs em geral são feitas. Toda IA ela, tem um modelo de pensamento por trás, né? E o modelo da Guppy é muito responsável e ético. Então, a gente faz tratamentos vários e análises específicas de desenviesamento. A gente não processa gênero. Tipo, as palavras que a gente processa são todas sem gênero. A gente trata todas as palavras para elas ficarem sem gênero. E a gente faz várias análises, como, por exemplo, regressões e várias outras técnicas para entender se existem conexões entre as características que a gente olha e as decisões que estão sendo tomadas. Então, a IA, apesar dela poder ser enviesada porque ela é treinada a partir de dados humanos que são enviesados, ela também é muito mais auditável do que o ser humano. O ser humano, a gente não consegue saber como foi que ele tomou a decisão. Às vezes ele até conta pra gente, não, eu pensei nisso, eu pensei naquilo, mas ele não sabe muito bem qual foi os pesos que ele deu às coisas e como é que ele foi influenciado pelos fatores. A IA, a gente também não consegue saber o processo, mas a gente consegue matematicamente calcular o peso que ela deu a cada coisa. Então, é muito mais seguro e auditável do que o ser humano. Aí, por outro lado, né, tipo, quais são as desvantagens, as limitações, como você colocou, da IA no campo de recrutamento e seleção. O processo seletivo é algo extremamente complexo e tem também um componente subjetivo importante, né? A gente sabe que, tipo, às vezes tem pessoas brilhantes com currículos não tão bons assim. Tem currículos que enganam muito a gente, tem pessoas que não conseguem traduzir bem no que está escrito, né, o que elas são, ou elas não performam tão bem em testes, mas elas são excelentes em criar comunicação, em conectar ideias e achar oportunidades, enfim, todas essas soft skills, né, e ela não é tão habilidosa assim para olhar soft skills, que é o que é também super necessário. Então, um sistema ideal hoje, ele não vai ser um sistema só de IA. As empresas que querem terceirizar todo o processo de seleção para IA, elas estão perdendo muita coisa de soft skill que a IA não consegue fazer tão bem.
Então tem um trabalho humano aí intensivo que é necessário. É só que é um trabalho humano canalizado para outras coisas. Então a gente consegue otimizar e deixar mais justa e mais ágil a forma de processar as informações objetivas. E as informações subjetivas é onde a gente deve deixar o ser humano brilhar. Então é muito nesse sentido o funcionamento aí e a realidade da IA no campo de recrutamento e seleção. O quanto Isaac Asimov já foi ultrapassado quando se fala em ética aplicada a machine learning? Isso é bem curioso, assim, de pensar. Ética e machine learning agora está um campo muito complexo, né? Tipo, muito amplo, com, assim, várias empresas, instituições, países, até o Vaticano, né? E no começo de 2020 fez o manual deles de ética para IA. Então, ao mesmo tempo que Isaac Asimov está ultrapassado, muita coisa do que ele falou lá nas 3 leis da robótica, né, elas ainda se aplicam. Quando a gente avalia as leis da robótica, a questão de não poder, de ter que obedecer uma ordem humana, né, de ter que preservar a vida humana, e de ter que se proteger desde que você não fira, né, as decisões e a vida humana, tem muito a ver com o que hoje a gente entende que são princípios básicos de ética que a gente tem que seguir, que é a questão da benevolência, fazer o bem, né? A não malevolência, eu não posso fazer o bem enquanto eu estou fazendo o mal. Não, eu tenho que fazer o bem, ou seja, eu tenho que ter um IA que ela, promove o candidato e promove, consegue enxergar realmente as qualificações que ele tem e quão parecido isso é com o currículo. Só que eu não posso fazer isso enquanto eu estou fazendo mal, ou seja, eu não posso usar um dado que ele não me concedeu, que ele não deu permissão, eu não posso puxar dados de locais onde ele não me deixou ou não tem consciência, como algumas empresas fazem, né? Processo seletivo, eu vou pegar e vou olhar o Facebook também, mas a pessoa não te deu consentimento de olhar aquele tipo de informação. Então, as informações pertinentes a um processo, elas têm que estar muito claras, né? Então tem essa questão da benevolência, enquanto eu também sou não malevolente, né? Outra questão importante que ele se destaca muito é a questão da autonomia humana. Eu tenho que criar sistemas que de alguma forma promovam a autonomia humana. No caso da GUP, por exemplo, se a gente for falar, para dar um exemplo, a Gaia, ela ordena os candidatos, mas ela não decide se a pessoa passa adiante numa fase do processo. Ela teria capacidade técnica de fazer, mas ela não faz porque a gente não acredita nisso. A gente acredita que um processo seletivo é algo muito crítico, algo de capacitação, assim, afeta a capacidade da pessoa de gerar renda, construir, né, sua dignidade humana. Então, a gente acredita muito nisso o ser humano é melhor para avaliar. Eu estou aqui como uma ferramenta de auxílio, uma ferramenta de apoio, uma ferramenta que consegue olhar todas essas coisas de uma forma robusta, mas o ser humano ainda tem a última palavra. E isso tem muito a ver com a questão do Asimov lá, né? Se a gente for falar, do preservar a questão você vai dar uma ordem e eu vou obedecer sua ordem desde que ela não ponha em risco a vida de ninguém. Isso é uma forma interessante de pensar a autonomia humana, né? Então, assim, o Isaac, ele conseguiu prever muita coisa. O que ele não previu são as 2 coisas finais que fazem total diferença. Uma é a questão de justiça. Um sistema, ele tem que operar de uma forma que maximize oportunidades para todos. Então, hoje eu tenho que atrelar a IA a outros fatores, né? E como a questão de tentar olhar de uma forma mais holística, tentar fazer tratamentos para promover diversidade, de repente trabalhar com outro tipo de noção de justiça, será que é justo todo mundo ter os mesmos requisitos? Eu posso ter requisitos diferentes? Enfim, a questão de equidade, né? Além da justiça, isso é uma coisa que a gente tem que pensar dentro dos sistemas para ter sistemas que operam para todos. Foi uma coisa que ele não tocou nas 3 leis da robótica, né? E, finalmente, a questão de explicabilidade. A gente se acostumou muito a usar a inteligência artificial sem saber que a gente estava usando a inteligência artificial e que ela estava tomando decisões por nós. Então, o Google é um grande exemplo disso. Quando a gente começou a usar, ninguém sabia que aquilo era inteligência artificial. E aí ele tem autonomia total de decidir como é que ele vai, ordenar ou ranquear os resultados, né? E a gente não sabe muito bem o que ele olha, porque é tudo proprietário.
Na GUP, o sistema de ranqueamento, ele tem uma explicação, a gente usa técnicas de explicação matemáticas e o cliente tem acesso a isso. Ele consegue ver, olha, a gente está olhando não os micro detalhes, porque isso também é propriedade intelectual, mas ele consegue ver, olha, a gente tem esse grupo de variáveis que a gente olha, os candidatos... eles não têm acesso a isso, mas eles sabem que a gente olha a experiência, que a gente olha performance em testes objetivos, que a gente olha formação, idiomas, teste de perfil, né? Então, a gente fala muito o que é que a gente olha e as empresas conseguem ver os pesos que a IA está atribuindo. Então, como é que ela está tomando essa decisão? Essa parte da explicação é muito relevante. E toda a auditoria interna que a gente faz também para tentar, assim, garantir essa mitigação de vieses, ela também é uma coisa que trabalha tanto do ponto de vista da justiça quanto do ponto de vista da explicabilidade. Tipo, que tipo de dado eu estou tratando, eu estou colocando na minha inteligência artificial, que tipo de conclusão ela está chegando, como é que as diferentes etnias, os diferentes gêneros, os diferentes locais de origem, as diferentes classes sociais estão interagindo aqui, se isso está fazendo uma diferença, eu tenho como olhar isso, eu tenho como trabalhar nisso, para que de uma forma mais clara fique melhor para todo mundo. Então esses 2 pontos, para mim, são os pontos críticos que hoje a gente sabe que tem que olhar e que o Isaac não necessariamente previu lá nas leis dele. Existe um pensamento comum de que a academia e a indústria deveriam estar mais próximas. Fale um pouco sobre como mestres e doutores podem colaborar no desenvolvimento de produtos. Gosto muito de poder ser uma pessoa que está fazendo um doutorado, que vai ser doutora, e ao mesmo tempo ser head de inteligência artificial. A gente no Brasil tem uma visão ainda muito triste dessa separação, né? E eu noto, até por trabalhar com RH e até ver como as pessoas tomam decisões, que é muito comum mestres e doutores serem cortados de processos. Ou, curiosamente, assim, ou porque eles são super qualificados, supostamente, para uma vaga, ou porque eles não têm experiência suficiente, né? Porque, tem uma vida muito dedicada na academia e tal. E, assim, uma coisa que a gente tem que pensar com relação a isso, primeiro é a questão do produto mesmo. O produto, com tudo que está se desenvolvendo nos últimos 10 anos em relação à gestão de produto, se fala muito em criar uma hipótese, fazer o modelo de Build, Measure, Learn, né, que é o construir, medir e aprender, o ciclo lá do Lean Startup, da startup enxuta que todo mundo fala. De eu ter um experimento, de eu ter medidas, de eu ter indicadores, de eu poder validar ou rejeitar uma hipótese. E isso nada mais é do que o método científico. Eu não entendo muito bem como é que as pessoas nunca olharam para isso. Parece que o produto teve que se reinventar e criar uma nova forma de existir, sendo que isso já existe desde a época lá dos gregos. O método científico, ele existe como uma forma de gerar conhecimento mensurável e rastreável há centenas de anos. Então, assim, se a gente não tivesse esse medo dessa conexão ou esses preconceitos que a gente tem, a gente poderia estar fazendo produtos melhores há muito mais tempo. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender, que a forma de fazer produtos que se pensa hoje, que se dá valor hoje nas grandes empresas, nada mais é do que uma aplicação do método científico. E aí a outra coisa é que uma carreira científica, uma carreira acadêmica, ela tem muito de soft skills que se falam muito hoje no mercado, que são difíceis de desenvolver, que são, por exemplo, a resiliência, a capacidade de condensar e explicar conceitos complexos, a capacidade de se automotivar, né? Tipo, a automotivação da pessoa. Enfim, uma série de outras coisas, mas eu acho que essas são muito críticas. Tipo, enfim, a habilidade de escrita, né? Tipo, todo mundo que faz um mestrado, um doutorado, apura essa habilidade, treina muito essa habilidade, é avaliado fortemente e às vezes cruelmente em cima dessa habilidade. Então tem um bocado de coisas que a gente tem, que um mestre ou um doutor desenvolve e que as pessoas não valorizam, elas não enxergam como isso, na verdade, é uma excelente escola de soft skills. Então, no mercado de hoje, na realidade, você conseguir empregar um doutor, uma pessoa doutora, uma pessoa mestra, provavelmente é alguém que, assim, pode ter algumas dificuldades técnicas, assim, no ambiente de trabalho a princípio, mas a escala, tipo assim, a capacidade de aprendizado, a curva,
ela passa muito rápido. Então, são pessoas que dão retornos muito rápidos. Eu até tô com uma pessoa doutora agora, pós-doutora, na verdade, no meu time, que ela entrou como júnior, porque formou-se em biologia, mas queria trabalhar com ciência de dados. Então, toda a pesquisa dela era em biologia, mas ela veio trabalhar em ciência de dados e entrou como júnior porque não tinha tanto conhecimento assim de computação mesmo. Mas ela agora já está voando. Em poucos meses ela já está assim, muito bem setada para uma carreira que logo mais será pleno. Já tem a gente já consegue ver muita habilidade dela de fazer muitas coisas sozinha. E é uma pessoa que nem veio de computação, né? Veio de biologia, que é aquela coisa novamente que eu falei, de que mulheres às vezes elas demoram para descobrir a computação, então elas vêm de outras áreas. Mas tudo isso é possível porque ela tem uma capacidade de aprender, de quebrar a cabeça, de pesquisar, de ser resiliente, de fazer tudo isso muito bem, graças à academia. Então, assim, essa aproximação ela tem que ser natural, ela tem que ser vista como uma forma, na verdade, da gente estar mais preparado para os desafios que a gente encara hoje. No próximo Stranger Topics, a conversa é com Davi Berengue, líder da Lamy Health Tech, que avança para o mercado da Itália. Davi fala sobre as oportunidades e desafios para as Health Techs potencializados com a pandemia. Fala das diferenças entre os mercados de startups no Brasil e na Itália, além de comentar como a rotina do empreendedor é semelhante a um passeio em montanha-russa. A entrevista com Davi Berengue estará disponível em 15 dias. Stranger Topics é um podcast que conta com o apoio da eLife e da BuzzMonitor. Nosso foco é em inovação em qualquer área da tecnologia, negócios, sociedade ou filosofia. Nosso contato é strangertopics@elife.com.br. A produção de som é da Sobrado Produtora. Eu sou o Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics. Stranger Topics.